Hoje eu vou falar para você, então, os defeitos que acontecem, né, na sua máquina com frequência. Eu me chamo Elaine Magari e eu ensino costureiras como ter sua máquina costurando perfeitamente. Primeiro defeito que eu quero falar para você: os fios, quando eles se amontoam, quer dizer, pode ser que o fio esteja solto em cima, pode ser que ele esteja solto embaixo. E para sua máquina costurar perfeitamente, não tem como, né? O ponto nem está solto em cima e nem estando solto embaixo. Você precisa de solução. Eu vou entregar para você aqui algumas informações diretas, tá? Isso faz parte do mecanismo de solução da sua máquina, tá? Então, presta atenção comigo. Quando a máquina está solta embaixo, o problema é no conjunto de tensor. Então, a solução vai vir também no conjunto de tensor. Quando um item da minha máquina tem um problema, é nele que eu encontro a solução. Então, o que acontece? Se os pratinhos estiverem oxidados, a solução é ali. O que nós vamos fazer? Nós vamos remover esses pratinhos, vamos polir ele e vamos montar novamente. Aqui nós estamos fazendo uma recuperação de peça. Elaine, eu não quero recuperar a peça. Dificilmente você vai falar isso, mas tem algumas lindinhas que falam, tá? Eu não quero recuperar a peça. Eu quero colocar uma peça nova, pratinhos e disquinhos novos. Então, você coloca os disquinhos novos na sua máquina. Show! Não tem problema algum. Mas se você quiser fazer a recuperação, que eu recomendo também que você faça a recuperação, porque ela te permite trabalhar com tranquilidade, com sossego, com paz, porque você sabe exatamente como está. Então, o conjunto de tensor, ele é formado por vários itens, e um deles é onde passa a linha, que é os disquinhos. Precisa verificar, e a solução vai estar ali. Então, eu vou explicar, vou mostrar para você o que é o conjunto de tensor. Espera aí, deixa eu falar aqui para vocês. Ó, isso daqui é o conjunto de tensor. O que é isso daqui? Ele serve para regular o ponto da sua máquina. E deixa eu te falar, regular o ponto de baixo. O que significa? Se essa peça aqui estiver solta, tá? Isso aqui é uma porquinha que dá pressão nos disquinhos, nos pratinhos. Se você estiver com ele solto, a linha sua vai soltar embaixo. Então, a solução vai estar nesse amigo aqui. E quais são os disquinhos? Esta peça aqui é formada por vários itens, tá? Uma porquinha, uma travinha, uma molinha que dá pressão, também um pratinho com trava, tá? 2 disquinhos. Esses disquinhos que eu disse para você, que podem oxidar, pode enferrujar, e com isso a sua linha passa aqui por dentro, ó, a linha passa aqui, ó, dentro dos pratinhos, tá vendo? Ó? Dentro dele. Para ela dar tensão, eu pressiono os pratinhos. Só que, se tiver oxidação aqui, ferrugem aqui, a sua máquina vai travar. A sua linha, não a máquina literalmente vai travar, a sua linha vai começar a enroscar e vai começar a soltar o ponto, a arrebentar a linha. Ela vai apresentar vários problemas. E isso vai vir na parte de baixo, tá? Problema de soltar o ponto vai soltar embaixo. Então, a solução está no nosso amigo conjunto de tensor, tá? Esse conjunto de tensor também é formado por uma mola e por um pino e um pino central, tá? O que acontece? Vou montar aqui novamente para poder explicar para você. Tá? Vou passar a linha aqui no meu conjunto de tensor. Olha, a linha está vindo de cima. A linha não é assim que usa, tá, gente? Cheia assim de linha. Eu só tô fazendo isso para você poder ver ali. Combinado? Olha só. Então, o que acontece aqui, ó? Quando a linha está frouxa aqui no meu conjunto de tensor, vou virar para você ver aí, vai ficar mais fácil, ó. A molinha mais para cima, como se ela estivesse na máquina. Então, conforme você vai costurando, a linha vai puxando. E isso, se não estiver apertada aqui, ela vai ficar solta lá embaixo.
Então, você entendeu que quando a tua máquina solta o ponto embaixo... Opa, embolei aqui, meu bonitão. O problema está no conjunto de tensor, tá? Quando ela solta embaixo. Agora, olha só. Para o problema soltar, para a linha soltar em cima, a solução é embaixo. Por que que é em cima e embaixo, quando eu falo? O conjunto de tensor fica no cabeçote da máquina. Todas as máquinas têm conjunto de tensor. Uma bordadeira tem conjunto de tensor, uma galoneira tem conjunto de tensor, uma overlock tem conjunto de tensor, uma interlock, uma máquina reta industrial tem, uma máquina doméstica tem, aquelas máquinas pretinhas têm também conjunto de tensor. E todas elas são formadas por pratinhos. Pode ser que o modelo mude, mas a finalidade é pressionar a linha, junto com a mola. Isso não muda. Uma molinha que pressiona ali os pratinhos, certo? Agora, quando o problema, então, é embaixo, né? Quando o ponto de baixo está subindo para cima, né? Quando está subindo lá para a parte de cima do tecido, o problema, a solução é embaixo. O que é, Elaine, essa solução embaixo? Quando você vai solucionar o problema. Eu ensino as minhas alunas a eliminar os problemas da máquina. E você só consegue eliminar os problemas da sua máquina se você entendê-los. E isso eu vou falar na aula 2 também. No vídeo 2, no episódio 2, eu vou falar quais são os procedimentos. Então, aqui é a canelinha. Existe o quê? Dois parafusinhos. Um menor, deixa eu ver se você consegue ver. Um menor e um parafusinho maior. Pelo menos a minha, né? A caixa de bobina da minha máquina doméstica tem só um parafuso. Tem só um parafusinho ali, tá? Então, é ele que regula a pressão da linha. A mesma coisa, ó. Pega aqui, ó. Dica de ouro. Isso aqui vale, sabe, a sua paz. Isso aqui vale visita do mecânico. Isso aqui vale transformação. Então, vem comigo. Vem cá, vem cá. Presta atenção aqui. Se o conjunto de tensor, ele pressiona os pratinhos aqui, apertando o botãozinho, a caixa de bobina pressiona a linha, apertando o parafusinho. Então, tem um parafusinho maior, onde você dá a pressão para que a sua máquina costure com ponto firme. Mas atenção, esta pressão não deve ser a ponto de não rodar a linha, tá? A linha tem que rodar, tá? Sem estar pesada, sem estar enroscando. Então, qual que é o teste que nós fazemos assim, ó? Correu livremente significa que está boa a regulagem, certo? Se você apertar muito aqui, vai subir o ponto também. Quando a gente aperta muito. Todos os conjuntos, o conjunto de tensor, junto com a caixa de bobina, eles são os principais itens da regulagem do ponto, tanto em cima quanto embaixo. Para você poder ter esta solução na sua máquina, você vai aprender como regular esses dois itenzinhos aqui. Elaine, mas você é maluca, você foi lá e arrancou o tensorzinho da máquina. Isso é fácil para você colocar. Você vai precisar encaixar ele, colocar na altura ideal, que é 5 milímetros ali, a molinha do bracinho, e também não vai pressionar muito ele, só vai encostar. Certo, gente? Vocês entenderam, então, que a solução está no mesmo causador do problema? Muitas vezes mas muitas vezes pode ser que não seja. Como? Se o ponto está solto em cima, a solução é embaixo. Como assim? Isso jamais intuitivamente você ia descobrir. Você que fuça a máquina, você que cutuca aí, não, se alguém não te falar, se alguém que já pratica, que já faz isso, não falar para você que a solução é ao contrário, geralmente eu estou com problema no ponto solto em cima, eu mexo em cima. Eu estou com problema no ponto solto embaixo, eu mexo embaixo. E está errado, está errado. Problema
com a linha solto embaixo, a solução é em cima. Problema com a máquina com ponto solto em cima, a solução está embaixo, na canelinha, na caixinha de bobina. Bom, eu fiquei de passar mais um macetezinho sobre o ponto estar solto em cima. A solução, você já sabe onde que é? Já sabe, né? Já expliquei para você. Então, tá bom. Vamos lá. Aí você vai fazer o seguinte. Bom, isso são macetes. Existem técnicas e existem macetezinhos. Dentro da caixa de bobina, quando você compra uma caixa de bobina, geralmente ela vem uma molinha. Essa mola aqui, ó. Está vendo? Essa molinha. Ela vem dentro da caixa de bobina. Deixa eu colocar aqui a minha. Para eu mostrar para você. Pera aí, tô aqui, tá? Só tô encaixando aqui. Ó. Ela vem essa molinha ali dentro. Certo? Deixa eu ver como tá o nosso foco. Deixa eu apagar a luzinha de cima. Isso, para você ver. Conseguiu ver? A molinha tá ali dentro. Certo? Tá ruim de ver, né? Tá. Aê, agora deu certo. A molinha tá ali dentro. Maravilha. O que que você precisa entender? Que essa molinha, ela é como um calço, ela é um calço da bobina. Tem bobinas um pouquinho mais larga, um pouquinho mais estreita, coisa de milímetro. E daí, ela começa a soltar o ponto também em cima. Você já regulou no parafusinho aqui, já fez toda a sua regulagem, mas mesmo assim ela continua subindo e o ponto fica feio. Você vai colocar essa molinha. Observe que quando eu coloco a minha molinha, ó, a minha canelinha, ela fica mais alta, ó. Está vendo? Ó. Ela tá encaixada ali. Mas devido àquela molinha lá dentro, ela fica mais alta. E daí, o que precisa? Ó, o que precisa? Que quando você vai encaixar, ela vai rodar e vai firmar o ponto. Elaine, a minha caixinha de bobina não tem essa molinha. O que eu faço? Você vai cortar em círculo, tá? Assim. Do tamanho da caixinha de bobina, tá? Vai encaixar no lugar dessa molinha. E o que você corta em círculo assim? Você corta uma etiqueta resinada, você corta um tecido bem fininho, microfibra, você corta um cetinzinho, você corta algo bem fininho, faz um buraquinho no meio. Como que você faz para fazer um buraquinho no meio? Você dobra aqui e dobra aqui novamente. E corta bem o biquinho aqui, ó, a pontinha aqui. Vai fazer um buraquinho no meio. Vai encaixar na sua bobina. Ah, deixa eu te explicar uma coisa. Eita, minha molinha caiu lá. Deixa eu pegar aqui. Se não perde, né? Muito bem. Ó, vai encaixar dentro da bobina. Deixa eu pôr aqui. Tem um segredo para que isso corretamente. Tá vendo aqui, ó? O tecido não pode sobrar, tá? O tecido não pode sobrar. Ele tem que ser só a quantidade que vai no fundo ali como um calço. Isso aqui, muitas vezes, soluciona o problema da sua máquina sem ao menos até mexer no parafusinho. Mas eu recomendo que você mexa no parafusinho primeiro, ache a tensão ideal, tá? E depois disso, se continuar, ou você coloca esta molinha, ou você coloca o calço no fundo da caixa de bobina. Fundo, calço, caixa de bobina. Isto vai trazer para você transformação no seu ponto em cima. Isso é um macete. Isso você não encontra por aí. Essa informação você não vai encontrar por aí. Existem algumas máquinas que não são com bobina, né? São com lançadeiras. E essas máquinas, por exemplo, uma press-ponto, uma máquina de coluna, que são máquinas que eu conheço, tá? A máquina de braço também. Eu acredito que a máquina de braço também não tem bobina assim de encaixar. O que você faz? Quando ela tem a bobina, você coloca o calço na bobina. Quando a máquina tem, por exemplo, deixa eu explicar para vocês certinho, para você não fazer caquinha aí. Ah, muito bem. Consegui até
uma informação melhor do que eu esperava conseguir. Ó. Essa daqui é uma lançadeira de uma máquina de coluna, tá? Uma lançadeira de uma máquina de coluna. Então, a máquina de coluna, ela não tem uma caixa de bobina, tá? Ela não encaixa uma caixa de bobina. Ela é a lançadeirinha assim, com a travinha em cima. Muito similar à da Press-Ponto, tá? Pode ser que você tenha uma máquina Press-Ponto. Então, você faz o quê? Você encaixa a bobina aqui dentro, certo? Passa aqui na travinha certinho, né? Você encaixa aqui. E a bobina fica aqui dentro, correto? Caiu um pelinho aqui no meu. Aí você trava e você costura. Se a sua máquina começa a soltar o ponto em cima, você vai fazer exatamente o que está feito nessa daqui. Eita, né? Tanto que funciona que está aqui, ó. Você vai cortar uma etiquetinha, ó, tá vendo? Do tamanho do fundo da sua lançadeirinha ali, onde vai a bobina, vai colocar como um calço lá embaixo, ó. Vai colocar como um calço lá embaixo. Aí o ponto não vai subir para cima. Você tem um calço. E essa daqui, por acaso, tinha, eita, duas. Pode ser que uma ficou frouxa e eu precisei colocar duas na época. Então, eu coloquei duas. Então, mas para você começar, comece com uma, tá? E aí, você vai colocar a bobina em cima. Então, ela vai ficar entre a lançadeira e a bobina, tá? Entre a lançadeira e a bobina. Depois você pode travar normal, que ela vai girar normal também. Beleza? Ficou fácil agora, né? De vocês entenderem, né? Ficou muito fácil. Então, a mesma coisa é com a outra bobininha que sai fora, tá? No caso, essa aqui é a lançadeira e essa daqui é o caso da bobina, tá? No caso da bobina, você vai colocar também dentro. Mesma coisa. Ficou fácil agora para vocês aprenderem. Beijo, amo vocês. Tchau, tchau.